escolheu para começar o seu ministério é pregando. E sabe qual é a mensagem que Pedro prega? A mesma mensagem que Jesus pregou, a mesma mensagem que os discípulos pregaram, e ele vai usar o mesmo sermão. E a mensagem de Pedro é: arrependei-vos, arrependei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Atos capítulo de número 3. Para que vosso nome seja escrito no livro da vida, e para que haja paz na sua mente. Essa mensagem, de alguma forma, parece que com o passar do tempo ela caiu em descrédito, e ao chegar no século 21, pouco se tem falado. Mas quando nós olhamos historicamente falando para a Bíblia Sagrada, você percebe que as pessoas que desprezaram essa mensagem do arrependimento, elas tiveram um final triste demais, elas tiveram um final doloroso demais. Essa mensagem não pode ser esquecida, mas ela precisa estar viva dentro de nós, porque foi assim que Jesus inaugurou o seu ministério. Foi a primeira mensagem que ele trouxe aos homens, e se é a primeira mensagem, nós precisamos entender que há uma relevância nela, nós precisamos entender que há algo importante a ser extraído dali. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo de número 33, a Bíblia fala da morte trágica de Amon, filho de Manassés. E quando a Bíblia explica a forma que ele morreu, foi assassinado pelos seus servos, a Bíblia diz: e Amon morreu porque não fez como seu pai. Guarde essa expressão: porque ele não se arrependeu. Porque ele não se arrependeu. Como Amon não se arrepende como seu pai, ele é sentenciado à morte. E quem é o pai de Amon? Manassés. E quem é Manassés? Apenas o pior rei da nação de Israel. 2 Crônicas, capítulo de número 33. Se você ler o perfil desse homem na Bíblia Sagrada, você vai perceber que ele foi longe demais. O rei de Israel, reino sul de Judá, diz a Bíblia Sagrada que ele pega os seus próprios filhos e sacrifica no altar para outros deuses. Ele pega os seus próprios filhos e, não tendo misericórdia dele, ele vai assassinar no altar. Esse homem que havia se distanciado de Deus, que caminhou pela apostasia, ele vai trazer para Israel cultos, adoração a outros deuses, vai procurar cartomante, vai procurar a idolatria, vai procurar a feitiçaria, a bruxaria, afrontando a santidade de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Manassés coloca na casa de Deus ídolos, que era para corromper a nação de Israel, afrontando a santidade de Deus. E Deus já havia entregado para Moisés na lei mosaica que a sua casa era santa e não poderia ser profanada. Esse homem continua indo longe demais, e diz a Bíblia Sagrada que ele leva a nação de Israel, o reino sul, para um lugar tão distante de Deus, que o que eles fazem era pior do que as nações circunvizinhas pagãs daquela região. Já imaginou que a vida que aquele povo levava escandalizava mais do que as pessoas de outras nações que não serviam a Deus? Esse é o nível da sua imoralidade, esse é o nível do seu pecado. E por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado, Deus permite que a Babilônia se aproxime, e ele vai ser levado cativo. E a Bíblia diz que no tempo da dor, no tempo da dificuldade, quando ele é preso, quando ele está cativo, cerceado da sua liberdade, ele se lembra, pastor Lucas, de Deus, e no meio do cativeiro, ele se arrepende e começa a se humilhar diante de Deus. A vida de Manassés traz para mim o peso do arrependimento, porque eu não conheço ninguém que foi tão longe como ele. Sacrificou os filhos, praticou feitiçaria, profanou o altar de Deus, conduziu a nação de Israel para a idolatria, chegou a todos os níveis de corrupção moral e religiosa. Só que quando ele se arrepende, quando ele se quebranta diante de Deus, a Bíblia diz que Deus teve misericórdia dele e arrancou ele do cativeiro e restituiu o trono para que ele voltasse a governar. Eu não sei se você consegue ter noção do que isso representa. Para que outra nação venha soltar um escravo de guerra, não é tão simples assim.
A nação de Israel passou 70 anos dentro do cativeiro. Crianças não conheceram a liberdade. Anciãos não voltaram para a sua pátria. Passaram um triste processo de 70 anos, sem nunca terem conhecido a liberdade. Mas quando o homem se quebranta diante do altar de Deus, reconhecendo as suas culpas e os seus pecados, por mais distante que ele esteja, e por mais que a sua vida esteja manchada de crimes, a misericórdia de Deus é tão grande, que aquela oração de arrependimento é como se tivesse rasgado as células que eram contra ele, e desse a ele mais uma chance, mais uma oportunidade. Ele foi restituído ao trono de Israel. Aí o seu filho assume, e a Bíblia diz que Amon caminhou nos pecados do seu pai, fez tudo o que deveria de errado, só que tem uma marca na sua vida, e é isso que traz temor ao meu coração. A Bíblia diz: porém Amon não se arrependeu como o seu pai. Você tem consciência que o que fez aquele homem ser morto não foi os seus pecados? Você tem consciência que o que fez aquele homem ser condenado não foram os seus crimes? O que fez aquele homem morrer foi a falta de arrependimento. Deus não se escandaliza com os nossos pecados, por mais perversos e sujos que eles sejam. Deus não se escandaliza quando um homem decide se deitar com outra pessoa. Deus não se escandaliza quando o homem decide experimentar drogas. Deus não se escandaliza quando o homem desce a níveis mais profundos e decide se corromper, estando distante de Deus, xingando, falando palavrão, mentindo, roubando, matando, adulterando. Isso não escandaliza a Deus. O que sentencia o homem não são os seus pecados, mas é a falta de arrependimento diante dos seus pecados. É isso que está sentenciando. A Bíblia diz que Amon foi morto, não foi porque ele matou alguém. Ele foi morto, não foi porque ele profanou. Ele foi morto, não foi porque ele se distanciou de Deus. Ele foi morto porque ele não tinha mais o coração arrependido. Existe um caminho que, se Deus perceber que ele é sem volta para você, acabou-se as chances, acabou-se as oportunidades. E é por isso que Jesus, ele vai começar o seu ministério pregando: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Jeremias capítulo de número 18. Esse texto mexe com a minha alma, pastor Alexandre. A nação de Israel está caminhando para o cativeiro babilônico. Deus disse no verso de número 11, pastor Lucas: eu estou forjando o mal contra vocês. Você já imaginou ter Deus por seu adversário? Você já imaginou ter Deus por seu opositor? Deus disse: você é meu adversário, eu estou forjando a sua queda, eu estou forjando mal contra vocês. Eu já preparei os caldeus, eu já preparei a Babilônia para marchar em direção a vocês. Mas Deus pega o profeta Jeremias, leva dentro para a olaria, e Deus disse: fica aí sentadinho olhando, enquanto o oleiro está trabalhando no vaso. E o vaso se desfaz. O oleiro não descarta o barro, ele traz para a roda de novo, e ele começa o processo do zero. E Deus está dizendo: está vendo, Jeremias, o que o oleiro faz? Esse vaso não é descartado porque quebrou. Esse vaso não é descartado porque deu errado. Esse vaso não é descartado porque saiu do projeto inicial, porque se corrompeu. É isso que paira em meu coração pela nação de Israel. Ele diz: a virgem que cometeu atrocidade. É isso que paira em meu coração acerca desse povo. Vai lá,
prega para ele e diz: se eles quiserem recomeçar, eu não estou preocupado com a minha reputação, eu rasgo os meus projetos, eu desfaço o laço de morte, eu trago eles para o colo outra vez, e eu digo: eu estou contigo de novo, eu te amo. A gente recomeça. Só prova para mim que vocês estão arrependidos, só prova para mim que o pecado não é melhor do que a minha presença, só prova para mim que vocês ainda me amam, só provam para mim que ainda me dói quando vocês me desagradam, só provam para mim que ainda dói quando vocês pecam. Mostra que vocês ainda se importam, que eu curo vocês.